Você já parou para pensar sobre as duas testemunhas mencionadas no Apocalipse? Aqueles personagens misteriosos que aparecem no livro sagrado e que muitos acreditam estar destinados a surgir em nossa era? Pode parecer uma história antiga, mas e se essas profecias bíblicas estiverem prestes a se desenrolar bem diante dos nossos olhos? E se os sinais que vemos na TV e nos noticiários forem prenúncios dessas revelações? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na profecia bíblica das duas testemunhas e explorar suas possíveis manifestações no presente. Vamos desvendar as verdades ocultas e as interpretações teológicas que cercam essas figuras enigmáticas, e entender como esses eventos podem impactar nossas vidas espirituais e sociais. Prepare-se para uma jornada reveladora que desafiará suas crenças e oferecerá uma nova perspectiva sobre os eventos futuros. Vamos explorar juntos o que pode estar acontecendo em Jerusalém e descobrir se estamos realmente preparados para o fim dos tempos. Vamos começar nossa jornada desvendando a profecia das duas testemunhas mencionada no livro de Apocalipse. Este texto bíblico, especificamente em Apocalipse 11 versículo 3 ao 12, apresenta duas figuras misteriosas que surgirão durante o fim dos tempos. Segundo a profecia, essas testemunhas terão o poder de profetizar durante 1260 dias, período conhecido como a Grande Tribulação. Elas são descritas com habilidades sobrenaturais, como fechar o céu para que não chova, transformar água em sangue e afligir a terra com toda sorte de pragas. Esses sinais proféticos são fascinantes, ao mesmo tempo, assustadores, não é mesmo? Ao analisarmos mais a fundo, percebemos que a missão dessas duas testemunhas é crucial dentro do contexto apocalíptico. Elas são enviadas para proclamar a verdade e chamar as pessoas ao arrependimento em Jerusalém, enfrentando grandes adversidades. Imagine a cena: em meio ao caos e descrença, duas figuras poderosas surgem, desafiando os céticos e anunciando a vinda do reino de Deus. Este cenário é carregado de simbolismo e desperta uma reflexão profunda sobre fé, justiça e perseverança. Para muitos, esses relatos da Bíblia são um lembrete poderoso do que está por vir. E claro, não podemos deixar de lado a importância de compreender o simbolismo por trás das duas testemunhas. Alguns estudiosos acreditam que elas representam a lei e os profetas, ou mesmo figuras específicas como Moisés e Elias. Outros veem nelas uma representação da igreja, chamada a testemunhar em tempos de tribulação. Seja qual for a interpretação, a mensagem é clara: há um chamado urgente para estarmos atentos aos sinais proféticos e preparados para os eventos que moldarão o fim dos tempos. Vamos agora explorar como essa profecia tem sido interpretada ao longo da história e da teologia. Historicamente, a profecia das duas testemunhas tem gerado diversas interpretações e debates entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Desde os primórdios do cristianismo, figuras proeminentes como Agostinho, Lutero e Calvino ofereceram suas próprias perspectivas sobre quem seriam essas testemunhas e qual seria seu papel no Apocalipse. Por exemplo, Lutero via as duas testemunhas como representações simbólicas da palavra de Deus e da Igreja, que resistiriam às forças do mal até o retorno de Cristo. Estas interpretações nos mostram como a mensagem bíblica pode ser vista sob diferentes ângulos, enriquecendo nossa compreensão. Ao longo dos séculos, várias correntes teológicas tentaram desvendar o mistério por trás das duas testemunhas. Alguns acreditam que elas são figuras literais que aparecerão em Jerusalém durante os eventos finais, enquanto outros defendem que representam um grupo de pessoas ou movimentos específicos na história. A teologia dispensacionalista, por exemplo, frequentemente identifica as testemunhas como indivíduos específicos, como Moisés e Elias, devido às suas ações descritas em Apocalipse, que lembram os milagres realizados por esses profetas no Antigo Testamento. Essas interpretações nos convidam a refletir sobre como os textos bíblicos se aplicam tanto ao passado quanto ao futuro. Para muitos, a questão das duas testemunhas vai além da simples exegese bíblica, ela toca em aspectos espirituais e morais profundos. As interpretações teológicas sobre este tema muitas vezes refletem as preocupações da época em que foram formuladas. Durante períodos de perseguição, por exemplo, as testemunhas foram vistas como símbolos de resistência e perseverança. Em tempos de paz, elas são interpretadas como mensageiras de renovação espiritual e justiça. Essa flexibilidade nas interpretações mostra como as profecias bíblicas podem oferecer consolo, esperança e direção, independentemente da era em que vivemos. Agora,
vamos examinar se existem sinais e evidências na atualidade que possam apontar para a manifestação dessas duas figuras proféticas. Hoje em dia, muitos acreditam que estamos vivendo em tempos proféticos, onde os sinais descritos na Bíblia começam a se manifestar de maneiras surpreendentes. Observamos eventos globais que parecem alinhar-se com as profecias do Apocalipse, incluindo as duas testemunhas. Recentemente, vários programas de TV e documentários têm explorado essa ideia, sugerindo que certos indivíduos ou acontecimentos poderiam ser os primeiros indícios dessas figuras proféticas. Por exemplo, os tumultos em Jerusalém e as tensões geopolíticas em Israel são frequentemente vistos como precursores dos eventos finais. No campo da teologia contemporânea, muitos estudiosos têm apontado para figuras atuais e movimentos religiosos como possíveis manifestações das duas testemunhas. Alguns sugerem que líderes espirituais influentes, com grande impacto global, poderiam estar desempenhando papéis similares aos das testemunhas bíblicas, pregando mensagens de arrependimento e realizando milagres. A crescente perseguição religiosa em várias partes do mundo também é vista como um sinal de que as testemunhas estão sendo reveladas. Esses sinais e evidências na atualidade nos fazem questionar se estamos realmente nos aproximando do fim dos tempos. Além disso, as redes sociais e a internet têm amplificado a discussão sobre as duas testemunhas, tornando possível para pessoas de todo o mundo compartilhar suas interpretações e experiências. Há relatos de visões e sonhos que muitas pessoas acreditam serem mensagens divinas relacionadas às testemunhas. Essas histórias circulam amplamente online, gerando um debate fervoroso e aumentando a expectativa de que a profecia está prestes a se cumprir. Observando esses sinais na atualidade, começamos a perceber a profundidade e a complexidade das implicações espirituais e sociais que essa profecia carrega. E é justamente sobre essas implicações que vamos falar a seguir. As implicações espirituais da profecia das duas testemunhas são vastas e profundas, tocando o âmago das crenças e práticas religiosas de muitos. Para aqueles que acreditam fervorosamente nas Escrituras, a manifestação dessas testemunhas representa um chamado urgente ao arrependimento e à preparação para os eventos finais. Acreditamos que as trarão mensagens poderosas, realizando milagres que desafiarão a ciência e a lógica, enquanto também enfrentarão perseguição severa. Esse cenário, descrito no Apocalipse, não é apenas uma história de advertência, mas uma realidade iminente para os fiéis. Do ponto de vista social, a aparição das duas testemunhas poderia desencadear uma série de reações globais. Poderíamos ver um aumento na polarização entre diferentes grupos religiosos, cada um reivindicando a verdade das suas próprias interpretações proféticas. A mídia, sempre ávida por histórias impactantes, provavelmente ampliaria essas tensões, transformando as testemunhas em figuras centrais de um debate mundial sobre fé e ceticismo. Em um mundo já repleto de conflitos, a presença dessas figuras pode intensificar a luta por poder e controle, especialmente em regiões como Jerusalém e Israel, epicentros históricos e espirituais. Por fim, devemos considerar as implicações psicológicas que a chegada das duas testemunhas pode ter sobre indivíduos e comunidades. O medo e a esperança são emoções poderosas que podem moldar comportamentos e atitudes. Para alguns, a confirmação dessas profecias poderia fortalecer a fé e inspirar um compromisso renovado com práticas espirituais. Para outros, a ideia de um apocalipse iminente pode gerar ansiedade e desespero. Entender e preparar-nos para essas implicações é crucial, pois nos ajuda a navegar pelo complexo panorama das profecias bíblicas e suas manifestações no mundo moderno. E é exatamente esse tipo de preparação que precisamos discutir mais profundamente. Agora que exploramos a fundo a profecia das duas testemunhas, chegou a hora de refletirmos sobre tudo o que aprendemos. Você consegue imaginar a magnitude desses eventos e suas implicações para o nosso mundo? Como essas revelações podem impactar a maneira como vivemos e compreendemos os sinais proféticos que nos cercam? Pense nas mudanças que podemos fazer em nossas vidas, seja em nossa espiritualidade ou em nosso papel na sociedade. Pergunte-se: estou preparado para o que está por vir? E como posso posicionar diante desses eventos futuros? É crucial que compartilhemos esse conhecimento e continuemos a investigar, sempre em busca da verdade. Portanto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para continuar acompanhando nossos vídeos. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e transformação.
Estamos apenas começando a desvendar os mistérios dos sinais proféticos, e juntos, podemos estar mais preparados para enfrentar o que o futuro nos reserva.